Quais são os 3 melhores livros de Natal para as crianças? O Natal é uma época absolutamente mágica e fascinante que nos envolve nesse espírito de confraternização, de união, de amor e que tanto toca o coração das crianças. E nesta série de vídeos que eu tenho feito sobre livros infantis e infanto-juvenis, não poderia faltar uma seleção de livros natalinos, para nós lermos nesta fase do Advento e depois também, durante o período litúrgico do Natal, para termos muito presentes a figura central do Natal, que é o presépio, que é Nosso Senhor, bebê, com Nossa Senhora, São José, os pastores, os animais, os anjos no céu, os reis magos e toda essa encenação tão extraordinária que São Francisco propôs no século XIII. Por isso, o primeiro livro que eu proponho é novo, chama O Primeiro Presépio, da editora Paulinas. É um achado este livro, muito recente, do ano de 2023, deste ano, porque conta, na mesma forma que a Condessa de Ségur, A História de Israel, o Velho Testamento contado às crianças, que eu descrevo no outro vídeo do canal, uma avó chamada Adele conta para os seus netos, Marta e Lucas, a história do presépio. Eles vão se envolvendo com a história de São Francisco, que criou o primeiro presépio, de forma muito bela e muito vivaz. E olha, os frades franciscanos aqui, narrando, a avó vai narrando a história para os netos de como aconteceu isso. E se torna muito envolvente, porque quando há uma metalinguagem, quando a criança vê na história um narrador de histórias, ela percebe que o que ela está vivendo é real, né? Tanto quanto é real a história de São Francisco. Então, São Francisco criou o presépio representando o que aconteceu de fato na Galileia, ou melhor, na Judéia do século I, e tanto quanto esta avó está contando para os netos, tanto quanto agora os pais estão contando para eles. Então isso vai realizando, vai tornando real e presente a história. E é muito boa, é muito bem narrada a história, as figuras são muito piedosas. E mais uma vez, isso eu disse também quando falei da Alice no Mundo da Bíblia, uma das Bíblias infantis recomendadas. Quando São Francisco está visualizando e percebendo que está diante da realidade, isto é, quando os bonecos e as imagens vão nos representando, e principalmente quando há uma dramatização teatral, como no caso de São Francisco, e a gente está vendo seres de carne e osso e animais verdadeiros ali na cena do presépio, a gente percebe o realismo da história. E a criança tem que palpar, tem que tanger na história, né? Então as imagens e a imaginação tem que vir em serviço dessa compreensão de que, de fato, há 2023 anos atrás, nascia Jesus Nosso Senhor, numa noite fria com Nossa Senhora, numa manjedoura e assim por diante. Então isso ajuda muito. Vejam, o neto, que chama Lucas, vendo São Francisco, vendo Jesus, né? Então essa ideia de que São Francisco, no século XIII, 1200 anos depois, consegue visualizar a concretude quase material de Nosso Senhor, quase como se pudesse pegá-lo, né? São José Maria exatamente de uma piedade muito material, de beijar as imagens, por exemplo, de sorrir para uma imagem, como se estivesse vendo de fato aquilo que a imagem representa. Essa dinâmica icônica, né? O ícone é uma janela para uma dimensão espiritual, tá? E por isso toda a iconografia que nos ajuda a ter presente pelas imagens o sinal da graça, a presença da graça, né? Então este primeiro livro, O Primeiro Presépio, é maravilhoso para enfatizar que o centro do Natal é o presépio. O Natal é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, comemorado liturgicamente pela Igreja, né? Reencenado, reapresentado e presentificado na Eucaristia. Então essa didática, essa catequese básica tem que ser ensinada. O protagonista do Natal não é, de modo nenhum, Papai Noel. Tá? E por isso, o segundo livro que eu escolhi para mostrar para vocês, também recente deste ano, de uma nova editora infanto-juvenil, muito boa, chamada Texugo, tá? Conta a história de São Nicolau, tá?
que é o verdadeiro originador desta prática de dar presentes do que chamamos de Papai Noel. Então, Papai Noel não tem que ser uma figura mercadológica, tá? Que a gente encontra no shopping ou que dá presentes de forma assim gratuita. Temos que ensinar quem é o santo por trás dessa história tão bela, dessa prática tão bela. Não é nada contra o Papai Noel, acho que não precisa entrar uma cruzada, como se o Papai Noel fosse pagão, ou capitalista, ou consumista. Não é nada disso. Eu tenho muitas memórias da minha avó como Mamãe Noel, como presenteadora, que nos dava abundantes presentes a nós, aos nossos amigos, aos nossos primos, a todos os que estivessem por volta e por perto da casa, né? E por Cristo. Aí sempre fazia as orações. E é interessante uma história dessa, muito bem contada, muito bela, sobre a história de quem originou essa tradição, que é o São Nicolau. Tá? Então, é muito bom. Nicolau, servo e amigo de Deus, por sua santidade, você será o novo bispo deste lugar. São Nicolau foi um bispo, inclusive esteve presente numa época muito conturbada da igreja, que foi a época da heresia ariana, né? E isso tem a ver com a sua piedade pelos pobres, a sua piedade e o seu desejo de dar também presentes e ajudar os mais necessitados, os mais humildes, né? E ele foi um confessor da fé, numa época de perseguição, foi preso. Então, é uma forma de dar sentido cristão ao Natal, de dar densidade ao Natal e de mostrar o sacrifício. Não adianta a gente dar por dar. Né? No caso das crianças, essa história as inspira ou nos inspira a ensinarmos que elas devem dar alguma coisa do seu uso, dar alguma coisa de que dispõe, como sacrifício, como esmola, como caridade concreta, e não simplesmente receber. Né? A criança tem que aprender a dar. Essa é a mensagem fundamental de Cristo. Então veja, essa história de São Nicolau, da editora Texugo, muito bonita. Aqui você vê as freiras, as irmãs, cujo autor é Daniel Araújo e Ulisses Trevisan Palhavan, né, que são editores do grupo SEDET, que é um grupo excelente, ao qual inclusive pertence o meu livro. Pertence à editora Eclésia, à editora Vida Editorial, à editora Auster, e agora eles têm o selo infanto-juvenil, que é muito bom, que é Texugo, a história de São Nicolau. Em terceiro lugar, uma editora nova e também muito promissora, da Lorena Miranda Kutlack, que é a editora João e Maria. E a grande vantagem deste pequeno livro é que ele é poético, é um livro de poesia. Tá? Então a gente tem aqui a rima e a métrica, dando uma cadência musical e poética, a lenda do Pinheirinho. Né? A lenda do Pinheirinho que ressignifica ou que dá o sentido cristão para outro grande símbolo do Natal, que é a árvore de Natal, o pinheiro de Natal. Então vejam, a ideia aqui é cristianizar o Natal pelo risco dele ser paganizado, de ser descristianizado. A gente põe só a árvore. E o Papai Noel esquece do presépio de Cristo, de São Nicolau, que é santo, e da verdadeira dimensão do pinheiro de Natal, a gente tem o risco de esquecer o protagonista, que é Cristo. Então a lenda do Pinheirinho é exatamente uma bela forma de contar o sentido cristão. Vocês veem as ilustrações muito bonitas de Juliana Iazzi, tá? E a narrativa poética da Lorena Kutlack. Ó noite estrelada, quanta luz teu céu contém, noite eterna, consagrada ao milagre de Belém. Ela começa a contar exatamente a história do Natal, centrando em Cristo, né? Aqui os animais, aqui o nascimento, os reis magos. Cada um vinha e entregava o que tinha a oferecer ao Deus que era como aljava as setas do amanhecer. Bem se recordam os presentes que os reis lhe vieram ofertar, mirra, incenso, ouro, contentes por vê-lo ao mundo chegar. Então, a gente tem aqui uma narrativa com um português mais castiço, elevado, né? Uma prosódia ritmada, e isso é muito belo, principalmente para a formação literária das crianças e o desejo que nós temos de elevar o seu nível também gramatical e também vernacular. Tá? Então aqui, olha, e os homens simples sua prece mais limpa depositaram,
aos pés deste Deus que aquece os corações que esperaram. Então a gente tem esse texto muito bom, marcado por hipérbatos, por figuras de linguagem, por rimas, que dá um tom poético. Isso aqui, numa idade mais avançada, 10 anos mais ou menos, como a da minha filha mais velha, já pode memorizar este poema, já pode copiá-lo, já pode explorar a sua linguagem poética. E os desenhos são muito belos também, como vocês estão vendo. Vejam que esses livros que eu estou mostrando para vocês, o primeiro presépio, a história de São Nicolau e a lenda do Pinheirinho fogem daquele estereótipo, tá? De livros como outros, que são livros mais assim, básicos, mais um pouco assim, repetitivos, que nós já temos por aí. Tá? E também fogem de livros que não tratam de Jesus. Né? É interessante que há livros de Natal que não falam de Cristo. Né? Natal do Carteiro, é só presente. Luz, Som e Natal, que é bonitinho, que tem os animais, tem até a árvore, a estrela, mas sem remeter a Cristo. Então esses também não são tão recomendados, já que nossas crianças têm que saber que Natal é um dia de missa, e a missa do dia 25 é de preceito, a missa do galo no dia 24, toda a preparação do advento com as velas de Natal, né, as cartinhas que eles podem escrever, não para o Papai Noel necessariamente, mas quem sabe para Jesus. Pode pedir um presente para Jesus, pode pedir alguma graça para Jesus. Aliás, a oração é baseada na súplica, na prece, no pedido, né? Mas não necessariamente nesse clima meramente assim, pagão, Papai Noel, presente, shopping. Não é tão adequado para uma boa formação cristã. Espero que tenham gostado. Compartilhem esses 3 livros, essas 3 recomendações, e parabenizo as editoras por essas iniciativas tão belas, tão boas. Contem comigo, me contem aqui nos comentários o que têm achado destas obras, se já as conhecem, se não as conheciam, e compartilhem com quem tem interesse em dar uma boa formação literária e cristã para os seus filhos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e Feliz Natal!